Mais um podcast comigo, Fernanda Rivica, TV Gospel Barueri, Shema Israel. Obrigado por estar conectado conosco, abrir a sua casa, nos receber. Eu queria mandar um abraço aqui, ó, vi tanta gente querida. Márcia Bastos, Márcia querida, um beijo. A Aaron, o Charles, a Emiliane, a Érica, a Valquíria, a Aline, tô com saudade, Fernanda, a Jandira. Olha, não daria para falar todo mundo. Então, ó, beijo no coração de vocês. Obrigado por estar aqui. Que o Eterno possa falar grandemente na tua vida, no teu coração. Que aquilo que você esteja precisando no dia de hoje, está precisando no dia de hoje, que ele venha para você, para você. Se você está precisando de saúde, que o Todo-Poderoso bendito seja, venha ser a saúde que você precisa. Se você está precisando de parnassá, sustento, que ele venha ser o seu parnassá. Se você está precisando de um milagre, que nesta noite o Todo-Poderoso venha ser o milagre que você precisa. E eu estou aqui com alguém muito especial. Nós demos muita risada, conversamos. É o Roshi Emanuel. Como vai, Roshi? O senhor ficou conhecido como o Homem das Cabanas, olha só. Mas te amaram. Então, vamos deixar o Homem das Cabanas, Baruch Hashem. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, graças ao Eterno, tudo bem. Queria te agradecer por mais uma vez aceitar o convite, por estar aqui falando de um tema que tenho certeza que vai falar com muitos que estão do outro lado. E eu tenho certeza que o senhor tem um mistério para nós aqui nesta noite. Na verdade é assim, né? Eu fiz questão, né, de estar aqui hoje também. Sim. Porque eu geralmente, quando é a festa do Eterno, eu procuro dar um estudo sempre, Sim. antes que chegue o dia, né? Sim. Porque depois que passa o dia, aí as pessoas não tem mais como... Em cima da hora também não dá, né? Não, Tudo do Eterno tem que ser bem preparado. E eu acho que tudo tem o seu tempo. Por exemplo, quando a gente vai falar de algo que está muito longe, então a gente não está no espírito da festa. Sim. E quando a gente está no espírito da festa, né? Tudo é melhor, né? Sim, tudo é melhor. Então as pessoas, quando você dá um estudo que já passou a festa, você fala, pô, mas por que você não falou antes? Sim. Agora eu não posso fazer. Eu não sabia. Bom, para você que nos acompanha, podcast passado, esteve aqui o Rav Yosef, ele falou sobre Pessa, como os judeus celebram a Páscoa. Explicou brilhantemente bem. Então, nós vimos que, após a libertação do povo hebreu do Egito, eles comemoraram a Páscoa, Pessah. Então, foi aquela comemoração, que é uma festa do Eterno, perpétua, para mim e para você que está me assistindo. Depois disso, você vê na palavra de Deus, na palavra que você tem aí na tua casa. Eu acho que tem Deuteronômio, eu acho que tem Levítico também. O Eterno pede para que nós contemos 7 semanas, 49 dias. E aí o Ravi vai falar o que nós contamos, a contagem do Homer. Tá? Tô dando um brief para que você entenda sobre o que vai ser dito. Nós vamos falar sobre essa contagem. Por que o Eterno pediu, depois que eles foram libertos, que se fizesse uma contagem de 7 semanas? Tudo na palavra tem um mistério, né, Ravi? Algo especial e específico. Sim, com certeza, né? E por isso eu vou me concentrar em falar mais dos efeitos do que propriamente da festa em si. Eu digo assim, tudo que nós falamos aqui das festas está em Levítico 23. Levítico 23. Então a pessoa vai lá e lê. Levítico 23, ali vai estar dessa festa que nós vamos falar, tá? E também se você entrar na internet, né? Todo site judaico vai falar dessa festa, né? Sim. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu vou me concentrar num outro ponto. Eu já vou no efeito.
Sim. Tá? Eu vou já te dizer o seguinte. O que tem que ser feito. Rapidamente assim, é igual João Batista, né? Quando ele veio, disse que assim, a lei e os profetas profetizaram até João. Sim. Depois é anunciado o reino de Deus. Por que ele fala dessas coisas? Porque João Batista, a lei e os profetas falavam assim, vai vir um Mashiach, vai vir um Mashiach, vai vir um Mashiach. Mas eles não sabiam quem era esse Mashiach. Sim. Agora, João não nasceu para dizer que vai vir um Mashiach. João tinha que dizer quem é o Mashiach. Sim. Então, ele veio para isso, para quando olhar e falar assim, esse é. Ele não poderia dizer assim, vai vir. Então, a lei e os profetas profetizaram, né, que o Mashiach viria. Até João. João não veio profetizar. João veio dizer quem é ele. Sim. Por isso, quando ele viu, falou assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é um momento assim, eu quero mostrar as festas, essa festa da contagem do homem, como ela é importante. Porque a gente vê o seguinte, nós vemos o Pêssar. Vamos falar do Pêssar. Geralmente se fala muito do Pêssar, da saída da terra do Egito. Sim. Ali, né? É o primeiro Pêssar. Depois a gente fala do Pêssar de Yeshua. Praticamente o último Pêssar que ele fez aqui, né? Uhum. Tá? E nós vamos falar a primeira contagem do Homer, como aconteceu. E depois nós vamos fazer ali um paralelo com Yeshua fazendo. Ok. Yeshua fez a contagem do Homer. E agora a gente vai perguntar para quem está nos assistindo. E você está fazendo a contagem do Homer? Eu acho que depois de você ouvir isso, você vai fazer. eu também. Eu também. Eu fiz o ano passado, primeiro dia, segundo dia, mas eu acho que dessa vez, depois dessa explicação, o significado vai ser diferente para mim. Vai, porque eu faço as festas, como nós já falamos, 50 anos. Sim. Mas agora que muitas coisas estão fazendo sentido. Porque a gente aprende, a gente vai passando o que a gente vai aprendendo. Assim disse fulano, assim disse fulano. A gente não para pensar. Com certeza. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer repetições. Entendeu? Não vai dar para mudar, né? É como o pessoal fala. Se você não faz nada diferente, o resultado vai ser sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Né? Para a gente saber o que está em oculto, a gente tem que fazer uma pergunta sempre. Sabe? Tem que falar assim, por quê? Aconteceu isso. Se você está lendo as escrituras e você vai lendo, vai estar lá uma história e você vai aprender aquela história. Mas quando você fala assim, mas por que isso? Aí parece que abre a tua mente para aquilo que está em oculto. Sim. E é nessa pergunta, por quê? É que você vai ver as coisas do outro lado. Eu sempre fiz a contagem do homem como todo mundo faz. Né? Então, ali, a gente usa as Sefirot, né? Hesed, primeiro dia, Hesed com Gevurah, Hesed com Tiferet, né? Faz uma reza ali, fizemos uma contagem do homem. Fizemos uma contagem do homem. Né? Bem assim. Então, né? E eu penso, eu não me sinto bem só fazendo isso. Tudo bem, eu cumpro, faço, né? Mas eu comecei a ver uma outra maneira das coisas acontecer. E como a coisa tem que ser rápida? Um pouquinho. Porque não dá, gente, não dá. Né? É muita coisa. Às vezes num estudo desse aí, né, com perguntas, tudo, a gente fica horas ali, né?
Então, eu já queria já entrar no assunto da contagem do homem. Né? Sim. Podemos colocar a tela aí da contagem do homem? Perfeito. Olha, essa tela, eu elaborei essa tela, né? Fui eu que fiz isso aí, essa tela. Eu ia dar um estudo lá em Joinville e na mesma semana eu fiz essa tela para usar, né, ela. Então, aqui está o calendário, né? Nós temos Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Aqui estão todas as festas, né? Sim. As festas do Eterno. Aqui está o jejum de Moisés, tá? Que ele fez 40, né, jejum. Aqui, ó, ele fez 40. Depois ele acabou fazendo mais 40 e depois ele fez mais 40. Também é maravilhoso esse estudo. Mas, aqui, né? Vamos já entrar na contagem do homem. O que é a contagem do homem? Está em Levítico, né? A gente não vai ler para não... né? O tempo é curto. Mas assim, ó, dia 14, aqui, dia 14 do primeiro mês, morre o cordeiro do Pêssar, né? O cordeiro da Páscoa. Sim. Dia 15 é o Pêssar. E sempre sabendo o seguinte, tá? Que o Shabat, o Pêssar é um Shabat também. Dentro das Escrituras não existe só o Shabat do 7º dia. Todas as festas chamam Shabat. Sim. É como se fosse, assim, um feriado. Sim. Todas as festas do Senhor chama Shabat. Durante o ano você tem 7 Shabat. Sim. E fora os da semana. Os da semana. Você vê que é cabalístico, né? 7. 7 cabalísticos. Bom, aí o que acontece, né? No dia 15 eles comem, então fala lá. No dia seguinte ao sábado, mas que sábado? Não o sábado do 7º dia. Depois do Pêssar, Shabat do Pêssar, dia 15, você começa uma contagem. Deus fala, você vai contar. Então você começa a fazer uma contagem. E ele fala assim, 7 semanas. É a festa Shavuot, né? Sim. Que quer dizer, 7 vezes 7. 7 semanas. Então você vai ter 49 dias. Aquilo que eu falei também, acho que devo ter falado da última vez, é a mesma coisa que você pegar uma pedra, você joga num lago, aí começa a criar ondas, aquela pedra. Quando você pega o Shabat, você começa a guardar o Shabat, aquilo vai tendo ondas. Então, 7º dia é sagrado, 7º mês é sagrado. Sim. 7 vezes 7, Shavuot, de dias é sagrado. 7º ano, sagrado, 7º da terra. Sim. 7 vezes 7, jubileu. Sim. É sagrado. É sagrado. Então, aqui nessa festa, nós entramos numa coisa sagrada, né? Que os 7 vezes 7, o Shavuot. Então, as Escrituras falam que Deus manda contar. Agora, logo aqui no início já tem uma coisa interessante, ó. O primeiro dia da contagem do homem é 16 de Nissan. Sim. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, vai indo. Dia 15 é o primeiro dia dos asmos. Sim. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O asmo, quando você terminar o 7º dia de asmo, você está em 6 de Sivan. Aí você fez os 7 dias. Por que os 7 dias de asmo? Por quê? Tem que ter o oculto. Por quê? Porque eu tenho que fazer 7 dias dos asmos.
Por que o Jefferson tem que fazer 7 dias de pães asmos? Porque não eu não estou contando uma história de judeu. Eu estou contando uma história entre Deus e o homem. Para todos. É para todos. Sim, Deus não falou assim, não, é só você que vai. Deus convidou todo mundo para essa festa. E diz que Deus vai encher a terra de conhecimento. Amém. O eterno mesmo. Tá? Então, essa pergunta, por que eu tenho que fazer 7 dias de pães asmos? Eu ouvi também, né? As pessoas falarem, né? Não, o pão asmo não pode ter fermento. Tudo isso é natural, mas tem uma coisa a mais. Que eu não sei porque, às vezes eu não ouço. Eu vejo, por que será que não falam isso, né? Está escrito e não falam. E eu não vou falar agora, eu vou falar no final, tá? Já estou curiosa, imagina o pessoal de casa, eu estou muito curiosa. Se perguntarem. Então, mas vamos lá, ó. Então, mas você acha que Deus vai querer que fique contando? Você vai contando os dias, vai contando, né? Aí você tem, 44, aqui, você vai ter o 45 dias, 46, 47, 48, 49, 50. O 49, né? Sim. Aqui é o Shavuot, 7 semanas, estava aqui. Depois vem o 50º dia, né? Que acaba sendo um dia depois que você faz a festa do Shavuot. Bom, mas o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui nesse dia? Então, se a gente pegar as escrituras, a gente vai ver, tá? Êxodo 19. Em Êxodo 19, diz assim, ó. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Na minha Bíblia fala assim, no mesmo dia, mas tem tradução que fala assim, no primeiro dia do 3º mês. O que acontece? Vieram ao deserto de Sinai. Quando eles chegaram no pé do Sinai, dia 1 do 3º mês. Sim. E qual é o 3º mês aqui? Então, nós temos Nissan, Iyar e Sivan. Então, o povo de Israel andou todo aquele... E ali, o que teve aqui? Aqui. O Mar Vermelho se abriu, todas aquelas coisas. A pedra onde foi tirada a água, o lenho, todo dentro da contagem do Homer. Sim, tudo dentro da contagem. Dentro da contagem do Homer. Eu nunca tinha pensado nisso. Tudo dentro da contagem do Homer. Reclamaram dentro da contagem do Homer. Da contagem do Homer, ali. Quando então quando fala assim, eles chegaram no primeiro dia do 3º mês. Então, eles chegaram aqui, no primeiro dia. Na contagem do Homer já está 45 dias do Homer. Sim. Mas note bem, até então o povo de Israel não está sabendo da contagem do Homer. Não, porque nós estamos em Êxodo, ainda não chegou no Levítico, não chegou uma explicação ainda. Sim. Mas o Eterno, né? Porque o Eterno já vai fazendo as coisas acontecerem sem a gente saber. Quando chega ali, a gente vai ver que o Senhor sempre esteve presente. Sim. Aí chega aqui, ó. Eles chegaram aqui. Nesse primeiro dia, o que aconteceu? Nesse primeiro dia, eles acamparam. Então, você imagina, mais de 600 mil pessoas. Porque 600 mil é só homem. Sim. Sem contar mulheres e crianças. Então, eles chegam lá, no 45, eles fazem ali, acampam.
no 42º dia, sexto dia, né? Sim, que é o segundo. Que já é o segundo dia de Sivan. Então ele fala assim: e tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás ao filho de Israel: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asa de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirem a minha voz, guardarem o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis um reino sacerdotal, povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Primeiro aqui o Eterno fala para Moisés: vai e fala ao povo. Sim. Aqui já no dia 2, vai e fala ao povo: vocês serão meu povo peculiar, porque fui eu que tirei vocês da terra do Egito. Tal. Moisés desce, então, conversa com o povo, fala todas essas coisas lá com o povo, né? Aí o povo responde lá para Moisés, e Moisés vai falar com Deus entre dia 3 e dia 4. Tá? Isso ele já está no 47º dia. E já está no 47º dia. Da contagem de Homer. Na contagem do Homer. Sim. Então ele sobe, né? E fala assim. Ele fala: e veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs dele todas essas palavras que o Senhor havia ordenado. Então todo o povo respondeu uma voz e disse: tudo que o Eterno tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa para que o povo ouça, falando eu contigo, tá? E depois ele fala assim: também disse o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica hoje. Ele já está subindo e descendo ali, mas ele já está, ó, santifica hoje, amanhã e ao terceiro dia. Sim. Eu vou falar contigo. Baruch Hashem. Ao terceiro dia. Quer dizer, nos últimos dias, o Eterno vai falar contigo. Ali eles não estão sabendo da festa. Sim. Mas a festa já está sendo iniciada aqui. O Eterno já preparou a festa. O Eterno já preparou. E vai, né? Aqui já está o Shavuot, sem eles saberem, já está a contagem do Shavuot. Sim. E aqui nos 50 é onde o Eterno vai falar com eles. E o que o Eterno fala com eles aqui, né? E por que ele vai falar? Então, olha, note como o Eterno fala. Quer ver? Por quê? Aquela pergunta, por quê? Por quê? Por que o Senhor quer falar para todo o povo? Analise o seguinte: Moisés é um homem que ele ficava falando assim: Deus falou comigo, Deus conversou comigo, Deus falou comigo. Você acha que diante de 600 mil pessoas, você acha que não haveria ninguém que ia dizer que falou nada? Opa, com que certeza. Deus vai falar com esse povo, Deus vai falar com esse homem. Esse homem veio lá da terra de Midian. Sim. Nem sofreu conosco aqui. Você acha que Deus vai falar com esse homem? Então o Eterno fala aqui, voltando um pouco, ele fala assim, olha. Vou falar, será peculiar, porque toda a terra vós sereis, vós tendo visto o que eu fiz, assim ouvirão a minha voz, então sereis a minha propriedade. E veio Moisés chamou o povo. Aí o Senhor fala assim, e disse o Senhor a Moisés, olha só, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Sim.
Deus fala assim: eu agora vou falar com o povo, para que o povo te compreenda e te entenda eternamente. Por isso, hoje nós queremos na Torá. Sim, de alma. Deus se preocupou em mostrar, né, quem era Moisés diante de Deus. E aí o Eterno, então, para que te creiam eternamente, Moisés. Aí vai ali. É a mesma coisa, eu estou aqui. Vai. Eu falo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Aí chega um dia, eu falo assim, agora Deus vai falar com vocês também. Daqui a 3 dias, se preparem, lavem as suas roupas, se preparam, porque o Senhor vai falar. Pô, agora é diferente. Agora estou sendo provado. Agora falei. Agora o Deus que falar comigo vai falar com vocês também. Sim. Vê como muda as coisas. Muda bastante. Aí vai passando um dia, aqueles que desconfiam, eu falei, 2 dias. No 3º dia, eles começaram a ouvir os sonidos da trombeta. Os anjos desceram e começaram a tocar o chofar. Os trovões, os relâmpagos. Então, imagina como vai ficar as pessoas, né? Falando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Sim. E depois de quando tudo isso começa a acontecer, então, eles ouvem a voz. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ai, Baruch Hashem. Não é mais Moisés, agora é o Eterno. Deus manifestou o Senhor. E lá ele deu o quê? Os 10 mandamentos. Então, a contagem do Homer, você já vê, é o dia em que Deus falou os 10 mandamentos. Então, vamos lá. Tem uma preparação para a sua vida, para a minha vida, que quem falou? O próprio Eterno. Chegou ali no finalzinho dos 3 dias. Talvez as pessoas não sabem nem o que vai acontecer. Não, mas o Eterno sabe de tudo. A festa já está preparada. Já está ali. A resposta já vai ser dada. Basta que você se arrume, se apronte, porque já não é mais alguém falando. É o próprio Eterno que vai falar com você. Só que para isso a gente tem que comparecer. A gente tem que comparecer. Na festa que o Eterno determinou. Tem que fazer, mesmo que você não está entendendo o que está acontecendo. Sim. E aí o Eterno dá ali, fala os 10 mandamentos. Como eu disse da última vez, o maior evento que o mundo já pôde assistir. Baruch Hashem, foi, com certeza. Os 10 mandamentos, o Senhor falando lá os 10 mandamentos. Quer que coloque aqui, Roxy, os 10 mandamentos, a tábua? E tem, deixa eu ver um pouco, né? Ele falando lá, pera lá. Eles receberam as tábuas, está aqui os 10 mandamentos. Eles receberam essas tábuas aqui, né? Agora, por quê? Por que o pão ázimo? Por que o pão ázimo? Por que o pão ázimo? 7 dias sem o seu fermento. Então, quando o Eterno começou a falar com eles, na saída da terra do Egito, ainda no Egito, primeiro o Senhor fala assim, esta noite se guardará o Senhor, que era o Pêssar, né? Sim. Depois, no capítulo 13, ele fala, 7 dias comerás pães asmo. E no 7º dia haverá festa ao Eterno. 7 dias se comerão pães asmo e levedado não se virá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os seus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo, isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. Agora,
e te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Eterno esteja em tua boca. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Olha, quando nós... Porque a gente não é uma crítica, e se for também, me desculpe, eu digo assim, não é simplesmente você ficar tirando um fermento entre a mesa ali, né? Sim. Não é errado, não estou falando que é errado, mas não é que só você fez aquilo. O que é mais interessante, os pães asmos é um sinal entre nós e Deus, né? E para que a lei, uma purificação para que a lei de Deus esteja em nossa boca. Como é importante, então, esses dias. Lógico, tem um salmo que Deus fala assim, por que o ímpio tem que recitar os meus mandamentos? E quando a gente come o pão asmo, tá? Então, a gente faz uma purificação. Eles mal sabiam, mas vocês fazem o pão asmo, porque lá na frente vocês vão receber os mandamentos. Gente, vamos fazer. Eu vou trazer uma caixa aqui de matzá para vocês verem como é que é. Vocês já vão pedindo, né? Já vão providenciando para se purificar, para que esse mandamento esteja no teu coração. Peço todo dia isso também, as E já orações. tem que fazer ali a contagem, né? Sim. E aí a gente se prepara com o pansasmo, faz uma preparação dentro de nós, porque quando você tira o fermento no físico, na verdade você está tirando no espiritual de dentro de você. Sim. Tudo é ligado, né, Eros? Eu falo assim, se eu acender uma vela na frente de um espelho, vai refletir. Sim. Se eu tentar apagar No espelho. aonde está refletindo, eu não consigo. Não. Agora, se eu apagar aonde está, onde ela está ali começando, ali também vai apagar. Quando você tira, quando você se santifica, você santifica a tua alma. Baruch Hashem. Então, quando você não come, você deixa de... né? Tira o fermento. Na verdade, você está tirando de dentro de você coisas que podem te impedir de receber a lei de Deus. Que lindo. Baruch Então, Hashem. os 10 mandamentos foi falado por Deus no dia de Shavuot, um dia depois de Shavuot, nos 50 dias. Toda essa preparação para receber a instrução de como ser livre, de como ter shalom, de como servir um Deus único. Quer dizer, tudo na nossa vida. Ele nos tira do Egito e nos leva do deserto para preparar, né? Sim. Não dá para fazer no Egito. Não dá. Não daria para fazer essa... Mas agora, o que é interessante, isso é assim, ele te dá as tábuas dos 10 mandamentos. E diz a Escritura que ele faz o quê? Que ele faz 2 tábuas. E essas 2 tábuas, ele dá um nome. A tábua do testemunho. Por que a tábua do testemunho? Porque mais de 600.000 pessoas ouviram e testemunharam que foi Deus que falou com Moisés. Baruch Hashem. Baruch Hashem. E quando manda fazer a arca, e fala assim, põe as tábuas do testemunho lá dentro. E a arca fica com o nome, a arca do testemunho. Então, os 10 mandamentos, né, é o testemunho.
E por que duas tábuas, né? E por que duas tábuas de pedra? Ele não poderia escrever em uma só? Sim, poderia. Ele poderia escrever em uma só. Mas ele escreveu em duas. Olha só. O que ele faz? O que o Eterno faz? Há um erro nas pessoas da seguinte maneira. Diante de tudo isso que nós estamos vendo, como é que alguém pode dizer que Yeshua resumiu a lei? Ou aboliu. Mas outros falam assim, não, agora não precisa mais. Agora o seguinte é amar a Deus. Parece que ele fez um checklist e o povo pode fazer tudo. Ele já fez um checklist. E outra, você vai desfazer de todo esse evento. Nossa. Deus desce de lá de cima. Não deixa todas as escrituras. As escrituras é inspirada pelo Espírito Santo. Sim. Mas os 10 mandamentos, não. Ele foi escrito pelo dedo de Deus. Deus desceu e com o seu dedo, ele escreveu as tábuas da lei. Aí eu falo, né? Não falo só em questão, eu falo para todo o povo, né? Meus irmãos também, Batista, Assembleia, né? Que eu amo, todos aqueles que buscam a Deus. Não desfaça, né, desse grande evento. Não queira tornar ele pequeno. Sim. Não queira tornar ele pequeno. Eu sei que o pessoal fala mais, porque está aí o sábado, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O resto eles aceitam, né? Mas aqui, lembra-te do sábado para o santificar, que é a parte mais difícil das pessoas entenderem. Mas lembra uma coisa. Lá no deserto, uma vez, Deus falou assim, não quero que acende fogo no dia de sábado. Mas um homem foi catar lenha. Pegaram ele catando lenha no sábado. Sim. E aí levaram para os anciãos. O ancião falou, nós não sabemos o que vamos fazer com ele. Vamos levar para Moisés. Chegou na mão de Moisés, Moisés falou, não sei o que eu vou fazer com ele. Vamos falar com Deus, o Eterno. O Eterno chegou e falou assim, ele tem que ser apedrejado. Aí fala assim, mas apedrejado porque transgrediu o sábado, então não vai restar nenhum de nós. Sim, com certeza não. Mas esse homem fez muito mais. Ele não é só que ele transgrediu o sábado. O Senhor fala assim, ele anulou o meu mandamento. Aí é forte. Por isso deve morrer. Anulou. Não se importou. Você não pode anular. Você nunca pode falar, isso não serve mais. Você anulou, para. Chega e fala assim, eu não consigo guardar. Está acima ali de mim, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou qualquer coisa que você queira. Mas não anula um mandamento de Deus. Tão especial. Tão especial. Tão especial. E a gente sabe que foi até trocado. Alguns colocam domingos e festas, quer dizer, além de anular, ainda troca. Troca. Onde a palavra diz que ai daquele que colocar algo, trocar. Ou tirar. Então, Deus fez em duas tábuas de pedra. Aí, mas o que acontece? Fizeram uma pergunta para Cristo, para Yeshua. Falaram assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Yeshua falou assim, amarás o Senhor teu Deus, né? De todo o coração, força, alma e entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Sim.
O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti Como a mesmo. ti mesmo. Aí eles falam, Cristo resumiu em 2. Não, Cristo não resumiu nada. Porque o que acontece que as pessoas não entendem é o seguinte, não são 2 tábuas de pedra. Sim. A primeira tábua, você pega a primeira tábua, ela é entre o homem e Deus. Todinha. Põe a isso. vertical. Sim. Homem e Deus. Quando você fala, ó, não terá quem ama a Deus de todo o coração, força, alma e entendimento, tem nada não diante terás dele. outros deuses diante de mim. Sim. Não farás para ti imagem de escultura e não a adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. É o homem e Deus. e Deus. Sim. Esse é o amor a Deus. A tábua, essa tábua, Essa tábua do amor ela a é: Deus. amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, alma. A outra é ali, com o teu próximo, irmão. na horizontal. Honrai pai e mãe. Não matar. Não matar, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho e não cobiçarás. É na horizontal. Então essa, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e aquela lá, ama o teu próximo como a ti mesmo. Sim, perfeito. Só que não é só isso. Agora, note bem. Aí Cristo, o Yeshua fala assim, olha, o primeiro grande mandamento é esse, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, alma. Aquele, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele completa e fala assim, desses dois mandamentos, das tábuas da lei, desses 2 mandamentos, dependem toda a Torá e todos os profetas. Tanto a Torá como os profetas depende desses 2. Não é desses 2 mandamentos que vai depender da lei ou dos profetas. Sim. Então ele diz, vê como é forte esses 2 mandamentos. Toda a lei e todos os profetas dependem desses 2 mandamentos. Se você não guarda esses mandamentos, Desculpa. por que vem os profetas? Pega os profetas, leia o profeta. Por que o profeta vem? O profeta vem para o povo de Israel e fala assim, olha, vocês estão tendo outros deuses. Advertindo, sim. Olha, vocês estão matando. Olha, vocês estão dando falso testemunho. Olha, vocês não estão guardando o sábado. Os profetas sempre vão falar desses 2 mandamentos, porque eles dependem desses 2 mandamentos. Baruch Hashem. Nem a Torá, nem os profetas podem anular qualquer um desses mandamentos. Esses são os maiores. Sim. Por isso o apóstolo, todos, sempre fala que o amor é o mais importante. O amor ao eterno e o amor ao próximo, que são os 10 mandamentos. Desses 2 mandamentos depende toda a lei. Gente, e o dia que alguém experimenta, né? Porque que eu lembro que o senhor falou assim, tem gente que fala que faz, como que faz? Eu vivo, né, a festa das cabanas. Sim. Quando você vive o Shabat, não tem nada para se comparar. Não tem. Não tem. Não tem. É algo assim, sabe? Meu desejo é que todos, sem exceção, um dia pudessem experimentar esse dia, como que é. Como que você se sente. É como se você conseguisse unir o espiritual, né, com o físico. O físico. Algo se... É o homem com Deus. O homem com o próximo. Por isso, um dos apóstolos lá, ele fala, acho que é João, né? Que ele fala assim, olha,
Se você não ama ao teu irmão que vê, Como que Como você você vai amar amar Deus que você não vê? Perfeito. Tá? Tem perguntas, Brian? Perguntas, obrigada por vocês estarem aqui. Tá todo mundo ligado. Charles, o Wagner, a Vivian, Laudilene. Vamos continuar, Rafa, tem coisa para falar. Vamos, Eu porque tô fascinada. Não, mas olha, então vamos dar um tempinho agora naquilo já. Primeiro, os 10 mandamentos foi dado na contagem do Homer. Uau, muito especial, então. Esse ano a contagem do Homer para mim vai ser diferente. Para mim foi também muito diferente. Agora, eu quero fazer o que Yeshua fez. Pode pôr de novo aí, ou Brian? A contagem? É. Vamos agora com Yeshua. Agora é Yeshua. No dia 14, ele é sacrificado. Cordeiro de Deus. No dia 15, é o Pêssar. Ele já está no sepulcro. Um dia. Certo. No dia 16, que é o dia da contagem do Homer, já vai fazer, né? Aqui é um dia da contagem do homem, mais 2 dias que ele está no sepulcro. Sim. Aqui no dia 17 de Nissan, aqui é o terceiro dia, segundo dia da contagem do homem, mas o terceiro dia que ele está no sepulcro. Aqui ele ressuscita. Na contagem do homem. Na contagem do homem. Uau. E os que seguem a Jesus, a Yeshua, não sabem disso? Não é que não sabem. Uns nunca aprenderam. Outros, até o apóstolo Paulo, às vezes ele fala assim, numa da carta dele, ele fala, eu falo aos entendidos, eu falo àqueles que sabem, julgai vós mesmos. Eu quero que essas pessoas que estão vindo, tanto aqueles que é ligado ao judaísmo e aquele que é ligado ao cristianismo, são inteligentes, lê a Bíblia, eles leem a Bíblia. Então, julgai eles mesmo aquilo que eu estou falando. Sim. Julga o que eu estou falando, se eu tenho razão ou se eu não tenho razão. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Mas o que acontece? Ele ressuscita aqui no dia 2 da contagem do homem. Ora, a maioria não sabe, ou sabe, mas não se apercebe das coisas. Sim. Quando ele ressuscita, o que logo as pessoas pensam? Ele ressuscitou, foi para o Monte das Oliveiras e subiu. Ele não subiu. Ele ressuscitou e fez a contagem do homem. Tenho certeza que o pessoal não sabia. Não, se sabe ou não se apercebeu. Porque ele não faz associação da contagem do homem. Sim. Então, quando você lê lá em Atos dos Apóstolos, ele fala assim, e Cristo, né, fala assim, ele ficou 40 dias com o povo, Sim. falando acerca do reino de Deus. Porque ele não subiu. Então, aqui, ele já ficou, a contagem do homem, 2 dias. Sim. Na contagem do homem, que ele está no sepulcro. Ele ressuscita, fica mais 40, tá? Então, no 42º dia da contagem do homem, ele sobe. E aí é onde ele diz, vocês fiquem aí mais um pouco. Fica até cá em Jerusalém, até que receber. As pessoas não associam
A contagem do homem é tão importante a contagem do homem que ele não subiu, teve que ficar. Ele fez a contagem do homem ressuscitado. Sim. Não é, as pessoas não associam, né? Eu digo também por mim mesmo, quando estava no sistema religioso, né? Então a gente comemora. A sexta-feira ele morreu. E aí diz que ressuscitou no domingo. Se ficou 3 dias, eu falei, gente, não dá nem certo para contar. Nem dá, fazendo assim Não muita dá. força, com um mistério. É porque ele não morreu na sexta, mas aí é outro assunto. A gente não pensa. Porque é a questão do Shabat. A gente não Porque pensa. quando você lê assim no Shabat, fala assim, ele morreu na véspera do sábado, a pessoa põe, véspera do sábado é sexta. Sim. Mas a véspera do sábado é da Páscoa. Sim, da Páscoa. Aí é que tá. Por isso que Romanos diz, o oráculo da palavra está com o judeu. A gente tem que saber. Sim. Senão não entende, não tem Não, como. tem. Aí o que acontece ali, tá? No 42º dia, Yeshua fica até aqui. E no 43º, aqui, ó, acabou o 42, ele sobe. Agora é que vem uma coisa interessante, muito interessante. Você tem ali os cateçais, o Brian. O Brian. Isso. Os Eu falei para ele que eu tenho um gato que chama Brian. Agora. Eu não sabia disso. Tem um gato chamado Brian. Aí, eu fiz o seguinte, eu bolei isso aqui, né? Tá. Então, por exemplo, não é 7 semanas? Sim. 7 vezes 7. Então, eu coloquei cada semana um cateçais. 7, 7, 7, 7, 7, né? Sim. 7 e 7. Os que fazem a festa no judaísmo, tá? Porque aqueles põem, ó, o primeiro cateçais, os 7 dias, Hesed, os 7 dias, Gevurah, 7 dias, Tiferet, 7 dias. Então vai a contagem do homem assim. Sim. Aí quando chega aqui no 43º, até aqui é o 42, Sim. né? 7 vezes 6 vai dar 42 aqui. Aqui ele sobe ali já, entrando na última semana. E qual é essa semana? Como ela é chamada? Malhut. E o que é Malhut? Reino. Isso mesmo. É o reino. Sim. Na Sefirá de Malhut, do reino, ele sobe para receber o reino. Sim. Perfeito. Então, por isso que eu falo que quem crê em Cristo tem que estar ligado a isso. Ele não sobe, ele fica ali, ele aparece, ele ensina, ele fala. Porque há uma coisa assim, enquanto ele estava vivo, as pessoas até esqueciam o que ele falava. Mesmo os apóstolos esqueciam. Tal, mas eu vou morrer. Os caras, vai morrer, mas não levava a sério, né? Mas depois que ele morreu, quando ele ressuscitou, aí o que ele falasse, ninguém ia ter Foi dúvida. igual o povo lá, se arruma aí os 3 dias que agora o Eterno vai falar com vocês. Agora aí o negócio aí foi muda, outro. não muda? Aí muda tudo. A pegada foi outra. Aí, sei lá, né? Aí ele começa a ensinar sobre o reino. Como é o reino de Deus, ele fala do reino. Sim. Mas ele disse uma coisa ali. Ele fala assim, mas é preciso que eu vá. Porque se eu não for, o Ruach Kodesh não vem. O Espírito Santo não vem. Eu tenho que enviar o Espírito Santo. Sim. E aonde você citou ali, ficar em Jerusalém, até que no lá. alto seja revestido de poder. Sim. Então, ele vai buscar o reino,
E o que acontece? Bom, mas ele poderia estar mentindo. Ele não poderia ser o Mashiach. Ele ressuscitou, mas a turma podia pensar qualquer coisa. Mas, quando completou Atos capítulo 2, e completando os dias de Pentecoste, quer dizer, o que é Pentecoste? A palavra Pentecoste é uma palavra grega que quer dizer 50. Pentecoste. Completando os 50 dias. Completando os 50 dias, completando a contagem do homem. Sim. Completando-se o... Então, o Pentecoste não foi dado em Atos. O Pentecoste é a festa de Shavuot. Pentecoste já desde lá atrás. Desde quando eles saíram do Egito. Em Levítico 23. Sim, sim. A palavra Pentecoste quer dizer 50 dias. Pode ver, pode pesquisar. Sim. É do grego, 50 dias, né? Já fala pente, né? Que é 5, 50. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, sabe, eu sou pentecostal, ele está falando para mim, eu sou de 50 dias. Eu falo, cara, você cresceu pra caramba, hein? Essa eu gostei. Eu sou pentecostal. Eu falo, nossa, 50 dias você já está desse tamanho, falando, né? Profetizando. Profetizando. Sim. Então, olha, é tão importante que Yeshua ficou. Não subiu ao Pai. E falou acerca do reino. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, né? Vem o Espírito Santo. Quando eles recebem o Espírito Santo, não é simplesmente receber o Espírito Santo. Porque quando vem o Espírito Santo, ficou provado que ele é o Mashiach. Ele disse, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Que o Eterno aceitou o sacrifício dele. Que ele cumpriu as coisas que tinham que cumprir. Por isso o Espírito Santo desceu e está conosco até a consumação do século. E quando ele desce? No dia da contagem do homem. Esse homem Quando é que nós recebemos os 10 mandamentos na contagem do homem? Quando vem o Espírito. Porque é a mesma coisa. Quem é que se apresentou? A voz de quem? A voz do Eterno. A voz do Eterno. Nos 10 mandamentos. Quem se apresentou no Pentecoste ali? O Espírito do Eterno. O Espírito do Eterno. Sim. Então, é importantíssimo a contagem do homem, da gente fazer a contagem do homem. Agora, tem uma coisa que eu acho assim, muito, muito interessante, que quando, o que fala em Atos, né? Quando fala em Atos dos Apóstolos, quando chegou no 43º dia, que Yeshua subiu no Monte das Oliveiras, né? Ele sobe, os discípulos ficam vendo lá, ele se perde na nuvem, ficam olhando. Aí aparece um anjo e fala, por que vocês estão olhando para lá, né? Aqueles que vocês estão vendo que subiu, ele um dia voltará. Em Zacarias diz que ele volta com o pé lá no Monte das Oliveiras. Bom, um dia, né, então ele vai voltar. Mas a história acabou? Não, a história não acabou. A história só cobriu, a nuvem cobriu e nós não vemos mais. Mas ele passou das nuvens. Sim. Então, quando ele passa das nuvens, ele vai para um lugar. Em Apocalipse fala assim, tinha uma porta aberta. Apocalipse 4. Tem uma porta aberta.
E quando ele vai por ali, agora os nossos olhos não veem mais. Mas o Eterno colocou um homem lá para assistir, para ver como foi as coisas. Em Apocalipse, João. Olha só, João foi o discípulo que ficou com Yeshua até o final. Ele ficou com Yeshua até o final. Sim. Ele era conhecido do sacerdote, ele até deixou Pedro entrar ali. E quando Cristo estava sendo, né, Yeshua estava sendo ali, né, investigado e julgado, ele já tinha falado assim: ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Pedro já disse: eu não, eu vou contigo. E Pedro estava ali, né? Ele e João vendo as coisas. Quando ele nega por 3 vezes, também é muito difícil. Você imagina, você está lá numa sala, a turma está perseguindo os cristãos, você está ali, você é discípulo dele, você está vendo a humilhação que ele está passando. Porque até então é uma decepção. Você vê que os 2 que iam para o caminho de Emaú falavam assim: e nós pensávamos que fosse ele que ia remir Israel. Sim. A morte dele na cruz foi um banho de água fria. Sim. Nos apóstolos. E o que diz as Escrituras? Olha como Deus faz as coisas. Eu me emociono dessas coisas, né? Ele está sendo julgado. Pedro nega ele 3 vezes. Antes, né, do galo cante, você me negará 3 vezes. O galo cantou. E Yeshua ali, quando o galo cantou, Yeshua se vira. Yeshua sabia que ele estava lá. Abriu-se um caminho e Pedro, quando lembrou, também olhou para ele e os 2 se olharam. Pedro saiu de lá arrasado. Mas quando Yeshua ressuscitou, ele mandou uma mensagem e fala assim: diga aos meus discípulos e a Pedro, eu quero encontrar eles lá na Galileia. Ora, Pedro era discípulo. E por que ele deu aquela mensagem? E a Pedro? Porque Pedro estava arrasado. Mas João ficou ali. João viu o pessoal pegar uma cana, quebrar na cabeça de Yeshua, viu batendo no rosto dele, falando: profetiza quem foi. Viu tudo, assistiu tudo aquilo. E na cruz estava junto com Miriam. Sim. A ponto de Yeshua falar: Miriam, eis aí o teu filho. E falar para ele: eis aí a tua mãe. E ele viu toda a humilhação. E quando ele sobe na contagem do Homer, quando ele sobe, há uma porta aberta e, de repente, ele está numa visão. João se encontra no lugar onde estava o profeta Isaías, entre os querubins. É um homem como nós, mas estava ali. Nem sabia o porquê ele estava ali, mas ele estava ali. E naquilo que ele estava, mostraram lá um livro para ele, né? E ele não conseguia abrir, então ele chorava muito. Porque ele não conseguia abrir aquele livro. Porque a coisa mais triste que tem é você se dedicar, você fazer as coisas, né? E depois você não fez o suficiente ainda. Sim. Ele chorava ali, até que
alguém disse assim para ele, um dos anciões: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar o seu selo. Eu olhei, né? E aí ele falou o quê? Viu o cordeiro. Aí ele viu Yeshua ali. E ele assistiu o pessoal falando assim: digno é de tomar o livro e abrir o seu selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda língua, tribos, povos e nação. E eu olhei uma multidão ali no trono, falava assim: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e ação de graça. Em outra palavra, aquele que viu a coroação de Yeshua com coroa de espinho, Deus levou ele para ele assistir a coroação com a honra, a glória. Que lindo. Que lindo. Deus levou ele para assistir. Por isso eu falo, né? Eu tenho comigo assim, eu falo para aqueles que estão ouvindo a gente, tá? Não desanime nunca. Porque até o dia de hoje, Yeshua é humilhado. Até o dia de hoje ele é humilhado. E o apóstolo Paulo fala assim: e nós sofremos a humilhação no corpo de Cristo, que é a congregação, o resto da aflição de Cristo. Eu fico triste, mas não adianta. Eu sei que é assim. Mas quando alguém que chega e fala assim: olha, nem quer falar o nome de Yeshua, porque para ele falar o nome de Yeshua é blasfema. Nós sabemos que diante do nosso povo tem isso. Sim. Me dói quando ele chega e fala: o pendurado. Chama Yeshua de pendurado. E fala coisas piores de Yeshua. Yeshua é o meu mestre. Sim. Ele é o meu rabino. E às vezes a gente chega e fala, porque os sábios, os que menosprezam Yeshua hoje, são os filhos dos sábios. E quando a gente fala qualquer coisa contra os sábios em alguma maneira, vem a crítica. Ah, esse não sei o quê, esse não é judeu, esse não... Deveriam ficar com vergonha, aqueles que creem em Yeshua deveriam ter vergonha, não de mim, que anuncio que ele é o Mashiach. Teria que ter vergonha daqueles que falam que ele é um pendurado. Aí o profeta Isaías fala ali, quando ele viu, ele diz assim: ninguém deu crédito à nossa pregação. E ele diz que nós olhamos ao cordeiro ali, né, que morreu. Ele diz assim: ele é um homem que não víamos nele beleza alguma para que o desejássemos. Um homem que a turma olha e fala assim: eis aí um homem que foi moído por Deus, um homem que Deus... Como se Deus olhasse e falasse assim: eu vou dar o castigo nesse homem. Então o profeta Isaías fala assim, de repente ele fala: mas ele foi ferido pelos nossos pecados. Ele não é um ferido de Deus, ele não é um homem que Deus está ali fazendo mal para ele, não. O que ele está passando foi pelo meu pecado.
e pelo pecado do povo de Deus. Eu sei, para aqueles que estão ouvindo, fique firme. Se nós vamos sofrer com Yeshua aqui, vai acontecer como aconteceu com João. Um dia nossos olhos vão ver ele como Rei dos Reis, Senhores do Senhor. Um dia nós veremos ele coroado. Não com coroa de espinho, como os homens fazem. Mas nós vamos ver ele vencedor, sentado à direita do Pai, com certeza. Ele fez a contagem do homem. Aí o que acontece? O Espírito Santo vem. E não veio só para ficar, a passar aqui e ir embora. Eu enviarei o Espírito Santo, ele estará convosco até a consumação dos séculos. E hoje nós temos o Rua Kodesh, nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Uma outra coisa que eu acabei descobrindo também, dá para voltar ou não? Com a contagem do homem? Vamos lá. Então, olha só. Se nós pegarmos aqui, dia 2, contagem do homem, 2. Aqui, lá com Josué, foi aonde cessou o maná. Aqui no dia 30 do segundo mês, aqui, nesse dia 30, na contagem do 30, dia 15, contagem do 30, você vê que é o Pêssar 2. Aqui foi quando caiu, não, do dia 16, aqui, ó, foi quando caiu o maná. Ficou por 40 anos ali. Quando entraram na Terra Prometida, parou, cessou o maná, porque deu o pão da terra. Sim. Yeshua fala assim, olha, nossos pais comeram o maná, mas o maná não é o pão de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que come do meu pão e bebe do meu sangue, né, terá vida em si mesmo, e eu ressuscitarei no último dia. Olha que coisa interessante. Ali atrás, quando veio do trigo mesmo o pão, né, cessa o maná. Quando Yeshua vem, não é mais o maná, ele é o pão da vida. Ele ressuscitou, ele sai como o pão da vida. Se você pegar, indo direto ali, 7 dias, por aqui no primeiro cateçais, eu falo assim, o primeiro cateçais, né? Aqui eles atravessaram o Mar Vermelho. Na contagem do homem. Aqui, eles entraram em Jericó, na Terra Prometida. Assim como abriu o Mar Vermelho para eles irem para o deserto, assim se abriu o Rio Jordão para eles saírem do deserto. Eterno e perfeito. Abriu também. E aí eu comecei a ver as coisas mais maravilhosas que tem, acontece tudo dentro dessa data. Esse é o segredo maior. Sim. Então, fazendo uma pesquisa rápido, né, porque tem que ser meio rápido aqui, então nós vemos o seguinte. Quando nasceu o Estado de Israel, dia 5 de Ar, qual era a contagem do Homer? A contagem do dia 20. Estado de Israel, Aqui né? nasce o Estado de Israel na contagem do homem. Olha.
Que lindo. Outra coisa, a lembrança do Holocausto, dia 11 da contagem do Homer, no 11, na contagem do Homer. Aqui, atravessou o mar no dia 22, no dia 7 da contagem do Homer, o maná que cai dia 30 que eu coloquei, e agora o que é mais impressionante, Yeshua não foi buscar um reino, e ele foi na última, então ele foi aqui, ó, dia 28, né? Aí nós temos 1, 2, 3, na contagem do Homer, deixa eu ver aqui. Vai dar 7 dias. Vai dar 7, no 49. Vai ter que dar 7 dias. Deu 7 dias. Aqui, na contagem do Homer, quando ele deu 42, 43, né? Cadê o 43 aqui? Tá aqui, isso. 42, né? Ó, aqui ele subiu para receber o reino. Nesse dia aqui, em 1967, Jerusalém passa a ser dos judeus. O reino de Jerusalém passa a ser dos judeus. Baruch Hashem. Impressionante. Todas essas coisas. E aí, né? Eu não sei quanto tempo ali, já foi, né? Não, ainda não. Eu Podemos ficar tenho que ir mais. correndo. Em Joel capítulo 3, fala assim, ó. Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Naqueles dias eu vou remover o cativeiro de Judá, Sim. que é o estado de Israel. Sim. E também o cativeiro de Jerusalém, que era da Jordânia e depois passou a ser... Ele fala, nesses dias, ele fala assim, congregarei todas as nações e a farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Uau. Nós estamos vivendo, Rívica, nós estamos vivendo isso. Os nossos olhos estão vendo isso. Hoje, tudo que está acontecendo nas nações, que nós estamos vendo aí, tudo que nós estamos vendo nas nações é o juízo de Deus. Sim. Agora é o juízo de Deus. Ele está chegando. Acho que já chegou. Tá? Nós estamos nos últimos tempos. Sim. Então, essa contagem do Homer, nós temos que nos ligar mais na lei, né? Nos 10 mandamentos, nas tábuas da lei, e também no Espírito Santo. Essas duas coisas maravilhosas. Sim. O que está com a gente até hoje, o Espírito Santo. Sim. Eu vejo muita gente perdida, Ravi. Por isso, por não saber os tempos de Deus, né? A gente tem tempo para todas as coisas. Para plantar, para colher, para nascer, para morrer. Eu vejo que hoje as pessoas elas estão perdidas porque elas não entendem o tempo de Deus. Quantas coisas eu aprendi nesse tempo, nesse portal dos 49 dias. Quantas coisas. Você vê como é, né? E você está ligado a isso, na contagem do homem. Sim, mas aprendi muito e creio que Muitos também... estão ligados na contagem do homem, mas olha só por um ângulo. Sim. Ali. Olha o seguinte, chega lá e fala, dia 1, né? Dia 2, dia 3, dia 4...
É isso mesmo. Então, eu que eu tenho feito, né? Eu, quando eu fiz... Agora eu tenho essa tabelinha aí que o senhor mandou para mim, já vou ficar ligada. Então, aí eu fiz assim, ó. Eu fiz uma coisa até rápida, né? Eu faço assim, tá vendo? Ó, o primeiro cateçais, Sim. Hesed. Aqui eu falo pros da congregação. Nessa semana de Hesed, você leia tudo isso que está ligado na primeira semana. Dentro das Escrituras. Pessoal entender, resta de bondade, né? Sim. Algo que é bom, bondade, nosso lado bom. Então, e mais assim, tem aquele pensamento. Resta com Gevurah, bondade, com a força, Sim. tudo isso. Mas você tem dentro das Escrituras fatos que acontecem ali. Dentro de resta Dentro de Hesed, dentro de Gevurah. Dentro de Gevurah, né? Sim. E então você vai analisando de uma outra maneira. Você pega como um cateçais e você vai lendo os locais. Aqui você tem Daniel, aqui você tem Ezequiel. Tá tudo né? aí, né? De todos os acontecimentos que vão acontecendo. Agora, só um minutinho, ó. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Deus tem um segredo na sétima trombeta. Bom, como é que eu vou saber qual o segredo na sétima trombeta? Lendo a sétima trombeta. Né? Bem simples. Aí fala assim: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Mashiach, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se, né, sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, eterno Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados. Nós estamos vendo aqui que é o dia do juízo. Sim. E o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos, a grande, e o tempo de destruíres o que destrói a terra. A gente vê aqui claramente que é a volta do Mashiach, que Deus vai julgar toda a nação. Mas eu deixei um versículo por último, porque todo mundo sabe disso, porque diz que seria pregado a todas as nações, todo mundo vai ouvir que ele está vindo. Só uns vão acreditar e outros não. E onde todo mundo sabe, não é segredo. Sim. O segredo está no último versículo, que fala assim: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva, como aconteceu quando Deus falou os 10 mandamentos. O que tem dentro da arca que vai aparecer? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. O que as pessoas não sabem é que quando vir a volta do Mashiach, vai abrir o templo e vai aparecer as tábuas dos 10 mandamentos. Como o Eterno escreveu. Meu Deus. Baruch Hashem. Então, quem está ouvindo, começa a guardar logo. Vamos aprender a guardar Shabat, gente. Quem não está guardando, vamos começar. Vamos começar, porque vai aparecer. O que você vai falar quando aparecer a arca? Porque o que tem dentro da arca é as tábuas. Eu não sabia, não pode ser, porque esse programa o Eterno colocou para falar. Isso daí. Agora eles estão ouvindo, nós estamos falando. Lindo que o senhor falou. Meu Deus. Então é a contagem do homem rapidamente, né? Meu Deus, aí, eu aprendi atropelando. muito. E
nós vemos que é o dia que Deus falou os 10 mandamentos. Agora, quando Deus deu as tábuas, foi no dia 17 de Tammuz, né? Sim. Mas o dia que ele falou os 10 mandamentos, e toda a lei, toda a Torá e todos os profetas dependem desses 2 mandamentos, que é o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. As 2 tábuas. Não tem as 2 tábuas. As pessoas não sabem isso. Mas hoje elas estão sabendo. Aí quando o mancebo lá chega e fala assim para Yeshua, vê como é. Bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna. Yeshua falou, não me chame bom, bom é um só, que é o eterno. Tem um. Se queres entrar na vida, guarde os mandamentos. E aí o mancebo, quais? Aí ele fala, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás. Ele cita as tábuas do próximo ali. Então ele está falando exatamente que o maior mandamento que tem, que é relacionado à vida eterna para nós, são os 10 mandamentos. Não tente deixar isso como, Não, sabe? é impossível. Não, isso é o Velho Testamento. Não faça isso nunca. Nem tem como, né, Bruxo? Não tem. Não. Gente, nós estamos chegando ao fim. Eu aprendi muito, fiquei impactada esse ano já vou ter que ir lá nas cabanas. E olha o que de gente falou pra mim. Como que eu faço? Onde que eu entro em contato? Falei, não, ele vai voltar aqui próximo. E o Eterno vai ter que providenciar bastante cabana, viu? Roxo, eu falo rave, eu sei que o senhor não gosta. Mas eu também não gosto de roxo, tá tudo bem. E agora quem ficou na saia justa fui eu. Você sabe que eu fui fazer um casamento uma vez? E aí eu... Tem gente que se mata pra ser ouvido falar rave. Eu não quero... Não é que eu não queira, é que eu não sou. Tá, que bom. Se você me chama para falar assim, ô, eletrônico, isso eu sou. Eu posso falar assim, eu sou. Agora eu não sou. Porque para mim... Yeshua fala, claro. Olha, para vocês, ninguém chame de rabino. Porque eu sou o vosso rabino. Então não posso me pôr no lugar dele. Agora, como que eu vou chamar o senhor? Então me fala. Eu já chamo... Não, mas aí fala, né? Aí veio outro, mestre. Não me chama de mestre. Mestre... Vou chamar de Bruxo, por enquanto, tá? Tá, não, mas eu digo assim, é uma... Então, mas eu fui fazer um casamento, então logo um cara chegou e falou assim, escuta, né, ele falou, você está fazendo um casamento judeu? Eu falei, sim. Ele falou, mas a noiva não é judia. O noivo também não é judeu. Como é que você está fazendo um casamento judeu? Eu falei para ele, não tem problema, eu também não sou rabino. Ai, o senhor é tudo de bom. Gente, quero mandar um beijo grande para todos vocês que ficaram. Não tem pergunta, não, né? Tá, mas. Tem? Sim. Não, mais ou menos. Ela falou, estamos nos últimos tempos, como deveríamos agir e nos preparar. Aí dá pra fechar com essa. Quem? A Dani. A Dani Valência, se nós estamos nos últimos tempos, como nós devemos nos preparar? Eu já falaria, começa pelo Shabat. Cumprindo o Shabat. Guarda a lei, ali, os mandamentos, os 10 mandamentos. E tem outras coisas, tem
Vai para as cabanas. Gente, Aliás, a gente tem uns estudos. lá nas Posso cabanas. mandar um abraço? Luciana, Claro, fica à a Luciana vontade. falou para minha prima. Falou, quero ver se você vai lembrar de mim. Ah lá, A Luciana lembrou. Eu também preciso falar uma coisa. A pequena judia. Eu não gosto de ficar olhando as coisas dela, porque é muito gostosa. Kasher, faz uns doces, uma empada, umas pizzas, sabe? E eu falei que eu ia falar aqui dela, porque merece. A menina é sensacional, muito boa, tudo Kasher. Entra lá, o Instagram, A Pequena Judia. Lá você vai ver, eu não gosto quando ela fica mandando, ela manda coisa pra mim e fala, oh meu Deus, se eu fosse a pastora, ia falar, repreende meu pai. Fica aquilo só de olhar, a gente já engorda. Mas uma coisa boa, deliciosa, Kasher. A Pequena Judia, eu falei que ia mandar um beijo pra ela, um beijo grande. Todos vocês que estão aqui, agradecer. Semana que vem nós vamos iniciar, eu comecei a falar, a Dani é minha prima. E ela é evangélica, ela tá impactada, Baruch Hashem por isso. É isso aí. O propósito eterno aqui nesse programa é alcançar a sua vida, a sua casa, para que você possa retornar, voltar a cumprir, aceitar o convite que o Eterno te fez desde o princípio. Nós vamos estar com um grupo, né? Várias pessoas têm perguntado coisas muito simples, básicas, né? E no que eu puder ajudar, né? O Eterno tem sido muito bom para mim. E a gente vai falar sobre isso durante a semana. Quero agradecer agora o Rosh Nenê. Pode ser? Pode ser. O problema não é o nome, é o Rosh. Tá certo. Não, mas pode falar o que você quiser, tudo bem, fica à vontade. Fica bom, tá bom. Eu só não posso pôr na minha cabeça que eu sou mesmo. É verdade, tem gente que põe. Não foi, não. Um beijo grande, estou muito feliz. E eles vão pedir para o senhor fazer uma oração. Então, já sei que eles vão pedir, por favor, que o senhor nos abençoe. Tá. Eu vou ser bem rápido, então eu vou dobrar o meu joelho aqui e fazer a oração, tá bom? Mas é rapidinho. Eterno Deus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Te agradeço, Senhor, por esse programa, da oportunidade de falar da tua palavra. Amém. Que tu possa visitar os corações, que tu possa abrir o coração, De cada um. para que aqueles que estão ouvindo saibam que nós estamos no final do tempo. E que esse programa seja como um shofar, Amém, anunciando Deus. a vinda do Mashiach. Nós te agradecemos em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Amém, 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 amém. Bom, desejo para vocês uma noite muito abençoada. Que o Eterno abençoe. Até a quinta que vem com o programa. Vocês vão amar. Fiquem com Deus. Shema Israel, podcast, TV Barueri. Beijo no coração. Fique com Deus.